Só quem vai morar no céu, diga glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez reunidos como a igreja do Senhor, louvando e adorando ao nome do nosso Deus e também sendo ministrados pela sua poderosa palavra. Que manhã proveitosa e extraordinária em que nós já temos sido, sem dúvidas, alimentados pelo Senhor nosso Deus, que tem falado aos nossos corações, alinhando a nossa vida de acordo com a sua vontade, através da sua poderosa palavra. Nessa manhã, como na noite de ontem, eu gostaria de tomar 2 minutos para fazer os meus agradecimentos, e por mais, também pelo motivo de que agora pela manhã encerro a minha participação com os irmãos, cooperando na ministração da palavra de Deus. E eu digo isso não por demagogia, mas eu espero muito que dentro da nossa simplicidade eu possa ter sido útil nas mãos de Deus e influenciado a sua vida pela palavra de alguma maneira. Que Deus abençoe cada um dos sebijoquianos, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, que a palavra do Senhor seja a lâmpada que te guia e a brasa acesa no seu coração, e que da tua boca nunca se aparte o livro desta lei, mas que você possa ser um jovem alimentado, cheio da presença do Espírito Santo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe também a toda a liderança do Sebijoque, na pessoa do pastor Anderson, juntamente também com toda a coordenação. Eu quero fazer minha as palavras da querida irmã Januária. Muito obrigado por tratar a mim e a minha esposa muito além do que aquilo que nós merecemos. Obrigado pelo carinho, por tanta consideração conosco. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe os irmãos. Saudando-os, quero saudar a todos os demais dirigentes das UMADs que aqui estão. Deus abençoe em nome de Jesus. Ao nosso querido pastor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Deus abençoe também aos companheiros que vão passar por aqui nesse púlpito durante esse dia. Pastor Felipe, irmão Rafael, também ao pastor Diego. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe minha querida esposa, que hoje está mais ali no cantinho. Hoje vocês estão vendo ela menos ainda, mas eu daqui consigo ver o brilho dela ali, consigo distingui-la. Vai aprendendo, você sair daqui desencalhado, viu? Aprendendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você pode ser feio tanto você quiser, mas se você for bom de lábia, você vai conquistar ela. Olha lá. Então eu vejo a irmã daqui, né? Então os feinhos aí igual a gente, vai aprendendo que vai dar certo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes 6, a partir do verso de número 1. Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: novamente, o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, e nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros impossível de se contar, todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria,
que os israelitas passaram a clamar por socorro ao Senhor. Então, enquanto o povo de Israel rogou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito, e a vós fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. Verso 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo de número 15, e a gente fecha a leitura. Ai de mim, meu Senhor, contestou Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Quem diz amém? Amém. Podei-vos assentar. Obrigado pela bondade de ficar em pé. Eu encerrei a noite de ontem, concluindo em rápidas palavras, acerca de duas aplicações. E disse aos irmãos que nessa manhã eu iria dar continuidade, voltando para nós pontuarmos acerca dos juízes, e já entramos em Gideão. Como eu disse na noite de ontem, em rápidas palavras, os juízes eram as espécies de libertadores de Israel. Paul Gardner define o ministério dos juízes como instrumentos usados por Deus no livramento do povo. No tempo de apostasia, eram capacitados pelo Todo-Poderoso de uma maneira sobrenatural para libertar Israel em nome do Senhor. Durante o livro de Juízes, nós temos a menção de alguns, e nós podemos classificá-los entre maiores e menores. Nós temos juízes de grandes expressões, como Otiniel, Eude, Gideão, Jefté e Sansão. Todos esses nós temos na Escritura, não um breve relato acerca das suas ações, mas nós temos um pouco mais de conteúdo histórico acerca da influência destes homens como juízes na libertação de Israel, e o quanto o Senhor os usou de maneira sobrenatural. Agora, em segundo lugar, nós temos os juízes de menor expressão, como Tolá, Ibissã, Elon, Abidom, Jair e Sangar. Esses nós não temos uma quantidade maior de conteúdo histórico acerca deles, mas nós temos um breve relato da sua contribuição. Isso mostra para nós que, independente da expressão de um juiz, sendo ela resumida ou sendo ela abrangente, todos eles tiveram a sua parcela de contribuição. E o fato de ter a sua ação resumida ou extensa não altera o fato de que eles foram usados por Deus, de que sobre eles havia uma chamada, e de que Deus fez deles homens poderosos e de valor, independente da expressão ser grande ou ser pequena.
Com isso nós chegamos à conclusão de que na nossa caminhada ministerial, independente da expressão do seu ministério, independente da expressão daquilo que Deus colocou nas suas mãos, tenha plena certeza de que, sendo grande ou sendo pequena, você pode ficar certo de que isso não altera em nada o fato da glória de que você está sendo usado por Deus, cumprindo o seu chamado, e grandes coisas está fazendo o Senhor através da sua vida. Os juízes provinham de tribos diferentes. Nem sempre eles vieram da mesma tribo, da mesma linhagem. Porque, como eu disse aos irmãos, e finalizo aqui sobre os juízes, eles eram uma escolha diretamente divina. O próprio Deus é quem selecionava os seus juízes. E na transição do capítulo de número 5 para o 6, nós vemos o fim da era de Débora e Baraque. Em um cântico de Débora, depois que Israel venceu os exércitos, os carros e os cavaleiros de Jabim, juntamente com todo o seu aparato e o seu maquinário de ferro, confiando em Deus, Débora e Baraque venceram os exércitos de Jabim. E naquele tempo houve um grande alívio sobre Israel. E o capítulo de número 5 de Juízes se encerra com o cântico de Débora. Mas como a escritura de Juízes nos mostra, cumpriu-se aquilo que Juízes, capítulo de número 2, mostra para nós, de que com a morte daquele juiz, o povo voltava a transgredir e a pecar contra Deus. E por mais que o capítulo de número 5 se encerre com o cântico de Débora, o 6 já inicia dizendo para nós uma coisa muito triste. Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. Após a morte de Débora e Baraque, Israel já estava desviada da sua fé novamente. Rapidamente eles já estavam corrompidos. Rapidamente eles já estavam distantes de Deus. Depois de obter vitória e alívio, em pouco tempo eles já tinham se afastado do Senhor. Cumprindo a sua palavra, Deus permitiu que eles fossem oprimidos outra vez. Agora, o seu opressor são os midianitas. Os midianitas não vêm sozinhos atacar a Israel, mas o texto nos mostra uma espécie de uma grande coalizão. Uma coalizão em períodos de guerra medieval eram nada mais nada menos do que a união de exércitos para oprimir a outro povo. E assim eles repartiam os espólios, cada um com as suas recompensas. A Bíblia está mostrando para nós em Juízes capítulo de número 5, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 2, de que há uma grande coalizão entre os midianitas, os amalequitas e os árabes, que estão oprimindo a Israel como uma espécie de uma nuvem de gafanhoto, que ano após ano, durante quase 8 anos, quando eles sobem a Israel, eles não deixam absolutamente nada para trás. Eles levam as colheitas, os animais que eles não levam, eles matam, eles saqueiam os grãos, eles matam os homens valentes. E assim Israel foi se vendo oprimido por esta grande coalizão. Anualmente, durante 7 anos, eles foram devastados, sem absolutamente nada. Eles estavam debaixo de tão grande opressão, que eles foram sendo empurrados para as montanhas. O texto diz para nós que eles estavam morando na espécie de cavernas nas montanhas, porque as planícies já não era mais um lugar seguro para criar a família.
As planícies já não era mais um lugar seguro para poder ter uma colheita. Mas o esconderijo eram nas montanhas, nas cavernas. Toda a opressão já estava prestes a se completar 8 anos. E a pergunta que eu faço àqueles que estão me emprestando a sua atenção aqui nessa manhã é o seguinte: se você sabe quem é Deus, se o capítulo de número 5 já mostra para nós que o cântico de Débora fecha o capítulo de número 5 com a grande vitória que Deus concedeu a Débora e Baraque e a Israel através do seu clamor, e de que essa geração já não é mais aquela geração do capítulo de número 2 que não conhecia o Senhor, mas a do capítulo de número 6 já sabe o que Deus é capaz de fazer. A pergunta que eu faço aos irmãos aqui nesta manhã é: por que eles demoram quase 8 anos para clamar a Deus? A resposta é simples, caro companheiro Felipe Daniel. Eles não queriam se submeter ao Senhor. Eles estão empurrando com a barriga o fato de que eles dependem de Deus para vencer. Eles dependem de Deus para prosperar. Eles dependem de Deus para avançar. Mas são 8 anos que eles estão negligenciando esta coceirinha na consciência. E agora vem um comentário meu, Lincoln Almeida, Revista e Atualizada, que eu imagino que nesse meio período de tempo, me permita conjecturar, que sem ferir o texto, eles estão se voltando a Baal, eles estão se voltando a Astarote, eles estão se voltando a outros deuses. Mas durante 8 anos, nenhum desses deuses foi capaz de fazer alguma coisa por Israel. Mas aí o texto diz assim: e se lembraram do Senhor, e passaram a clamar a Deus por socorro. Ontem eu disse que Israel no período dos juízes se arrependia, entre aspas, porque quando você analisa Juízes na íntegra, você vai perceber que na maioria das vezes não há espécie de um arrependimento no sentido de mudança de conduta. Na maioria das vezes o clamor de Israel é por socorro. Eles olhavam e diziam: livra nós, Senhor, tem misericórdia, tira a gente dessa opressão. Mas não havia na maioria das vezes um arrependimento verdadeiro. E nessa ocasião é exatamente isso que está acontecendo. Israel está clamando a Deus por socorro, apenas por livramento. Mas sabe a parte que a gente dá glória a Deus? E sabe a parte que a gente dá aleluia ao nome do Senhor? É que as misericórdias de Deus são expostas aqui. Quando nós temos a compreensão de que Deus sabe que eles estão clamando apenas por socorro, mas Deus não lhes nega o socorro preciso por conta da sua misericórdia e a sua compaixão. Tem gente, irmão, que só permanece de pé por conta da misericórdia de Deus. Deus olha para aquele povo com um olhar de compaixão. As misericórdias de Deus são expostas com a informação de que nós temos que o Senhor ouviu o seu clamor e decidiu respondê-los. Só que Deus não responde a Israel com um discurso motivacional. Deus responde a Israel na mensagem do profeta anônimo, a partir do versículo de número 10. E na mensagem do profeta anônimo, Deus diz pelo menos 3 coisas que eu gostaria de apontar para os irmãos. Em primeiro lugar, Deus aponta dizendo: eu sou o Deus de Israel. E quando nós observamos isso no versículo de número 10, isso é extraordinário pelo fato de que Israel está com as costas viradas para Deus. Mas Deus não perdeu a sua coroa de glória, majestade e autoridade porque alguém decidiu não adorá-lo. Porque a glória de Deus transcende a informação humana na seguinte questão de que Ele não precisa de ninguém para ser o que é.
Se amanhã, caros pastores, o mundo inteiro, com 8 bilhões de pessoas, decidir virar as costas para Deus e dizer: não te adoramos mais, Ele permanece santo, Ele permanece grande, Ele permanece alto, subsistindo em si mesmo, em sua glória. Porque Deus não depende dos homens para ser o que é. Porque antes que o homem existisse, ou que a primeira criação houvesse, Ele já resplandecia em sua glória, em algum lugar deste universo. Ele diz: eu sou o Deus de Israel. Sabe o que é isso, irmãos? Deus não carece de bajulação e de ser adorado, não. Deus não carece, Deus não tem esse caráter carente. Mas agora Deus ama se relacionar. Quando Ele está dizendo: eu sou o Deus de Israel, Ele está dizendo: vocês viraram as costas para mim, mas vocês querendo ou não, eu permaneço sendo o Deus de vocês. Irmão, olhe para mim, eu não estou atacando religião nenhuma, mas entenda com muita maturidade que eu estou pregando aqui nessa noite, nessa manhã. Você pode adorar Maria, você pode adorar São João, você pode adorar os Exus, você pode adorar Maria Padilha, você pode fazer o que você quiser. Mas por trás de tudo isso, na cadeira maior de autoridade, ainda o Senhor permanece em sua soberania. Os homens querendo ou não, Deus é o Deus de cada terráqueo presente neste planeta. Ele é a autoridade maior, Ele é a autoridade soberana. Em segundo lugar, Deus diz: vocês não precisariam temer os deuses dos cananeus, vocês não precisariam temer aos homens. Foi a palavra que eu disse a vocês, mas eu não estou no centro da vida de vocês. Terceiro, Deus afirma: vocês não me ouviram. Eu chamei a sua atenção, eu provoquei vocês para me buscar, eu provoquei vocês para se renderem a mim, eu provoquei vocês para se entregarem a mim, mas vocês não me deram ouvidos. O empobrecimento de Israel era consequência do seu desprezo a Deus. Porque os homens podem desprezar a Deus e dizer que não querem a Deus e se entregar aos outros deuses. Deus permanece sendo soberano e mandando em tudo e em todos. Mas aqueles que não têm a sua vida ligada na videira, eles vão murchar. Eles vão murchar. E em algumas ocasiões nós ficamos com a mesma síndrome de Asaf no Salmo 73. A gente fica se perguntando assim: gente, como é que esse povo que está no Tigrinho prospera tanto? E eu aqui, Senhor, trabalho, meu chinelo tem um prego debaixo, Senhor, a minha roupa é do brechó. Como é que esse povo parece ter uma vida toda errada? Eles parecem prosperar mais. Depende do que é que você define como prosperidade. Porque se você tiver com prosperidade, dinheiro, luxo, glamour, verdadeiramente eles podem estar além de nós. Porque o diabo é especialista em dar glórias ao homem para ter o seu coração. Agora, se você trocar a perspectiva de prosperidade, você faz como Asaf: então entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino final dos ímpios e dos justos. E foi aí que eu entendi: é melhor estar na casa de Deus, porque os ímpios vão perecer no final, mas os justos estarão com o Senhor para sempre. Esta será o nosso triunfo. Porque Deus não promete glórias ao homem para ter o seu coração. Deus promete caminhar conosco. E eu pergunto a você: tem uma glória maior do que ser como Enoque? E Enoque andou com Deus. Quando Deus diz assim: eu não fui ouvido, o texto vira para o versículo de número 11. E no 11 Deus já está provendo a resposta para Israel. Aleluia. Porque quando Deus ouve aquele clamor, o texto diz que o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. Isso é interessante, porque o povo está clamando por socorro.
Mas Deus não vai lá e pega os amalequitas e a grande coalizão e os extermina com as suas mãos. Deus vai fazer, meu caro amigo Kemuel, aquilo que Ele é especialista em fazer: levantar homens. Pastor Anderson, Deus não muda a sua linha de trabalhar no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nessa manhã: Deus não unge métodos, Deus não levanta métodos, Deus não separa métodos, Deus não capacita métodos. Deus incendeia homens, Deus levanta mulheres, Deus dá dons, Deus enche da presença homens e mulheres comuns. Pregador, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? É que a nossa geração, sentada nos mais altos escalões, dentro dos seus planejamentos, e está certo, eles querem discutir qual o melhor método de hoje para continuar conduzindo. Qual o melhor método para atrair os jovens? Qual o melhor método para bombar o congresso? Qual o melhor método para fazer isso? Qual o melhor método para fazer aquilo? E aí eles criam seus cursos, assentados nas suas cadeiras de ar-condicionado. Os que nunca plantaram igreja querem ensinar a como plantar uma igreja. Os que nunca dirigiram um departamento querem ensinar como bombar um departamento. E eles montam e parece até que ser bonitinho. Mas quando a gente olha para as escrituras, nós vamos perceber que Deus nunca levantou métodos. Sempre que Deus quis fazer alguma coisa, Ele sacou um homem da sua aljava e usou com autoridade. Por isso eu digo aqui nesta manhã: Deus não tem um método para esse tempo, Deus tem um homem. Deus tem uma mulher para levantar neste tempo. Deus tem um jovem para levantar neste tempo. Quem sabe, enquanto os meus olhos percorrem aqui este grande auditório, entre nós não esteja um próximo John Wesley. Quem sabe não tenha um Jonathan Edwards. Quem sabe não tenha um Charles Finney. Quem sabe não tenha um Daniel Berg. Quem sabe não tenha um Gunnar Wingren. Porque o dedo de Deus vai percorrendo a terra, e quando Ele encontra um homem, Ele levanta esse homem, capacita esse homem, incendeia esse homem. Quem sabe seja você o próximo. Não. Aleluia. Deus não tem um método. É por isso que eu digo para você aqui nessa manhã, meu caro amigo Felipe Daniel, para aqueles que aqui querem seguir o ministério da pregação, faça os seus cursos, estude teologia, faça um curso de oratória, se prepare, tenha a sua capacitação, mas entenda que o que chama realmente a atenção do povo não é a estrutura do seu sermão impecável, é a chama que Deus acende no teu coração. Perguntaram para um certo pregador: qual que é o teu segredo para o povo gostar de lhe ouvir? Ele disse: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Deus tem um homem para levantar neste tempo. E sabe qual que é o melhor? É que quando Deus quis levantar um homem, olha para mim, quando Deus quis levantar Gideão, quando ele ouviu o clamor, ele disse assim: pelo amor de mim mesmo, quem eu vou levantar agora? Como eu fui pego de surpresa. A chamada de Gideão não é uma surpresa, porque Gideão já estava na agenda de Deus fazia tempo. Sua chamada não é obra do acaso, meu caro amigo. A sua chamada é fruto de um planejamento divino. Na verdade, a sua chamada é fruto de duas coisas. Primeiro, a sua chamada é fruto da resposta de oração da igreja, que está clamando: Deus, manda-nos um homem. O próprio Jesus disse em João 4: grande é a seara, poucos ceifeiros. Ore ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Enquanto a igreja está orando, Deus está levantando homens. Sua chamada é resposta de oração da igreja. Número 2, a sua chamada também não é obra do acaso, é planejamento divino. Pregador, o que é isso? Quando Deus quis levantar um homem, ele não foi pego de surpresa. Gideão já estava no seu radar. Deixa eu dizer com muita franqueza aqui nessa manhã, Sebijoque,
Deus não levanta ninguém para quebrar galho, não. Quem põe gente, quem coloca gente, quem trona a gente para quebrar galho é os homens. Não manda fulano para lá para quebrar o galho. Quebra o galho lá, daqui a pouco chega o próximo. Deus não. Deus não levanta alguém para quebrar galho. Deus quebranta a gente para arrancar toco. Deus levanta a gente para pavimentar o caminho. Deus levanta a gente para endireitar as veredas. Deus levanta a gente para clamar no meio do deserto. Deus levanta a gente para poder fazer coisa grande. Eu vim dizer para você aqui nesta manhã: a sua chamada não é obra do acaso. A sua chamada não é fruto apenas de uma necessidade humana. A sua chamada faz parte de um projeto divino. E você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse. Porque tem gente que fica pensando assim: não, já que não tem tu, vai tu mesmo. Deus não faz isso não. Coloca fulano lá. Bota para dar uma palavrinha lá. Coloca aí na dirigência desses adolescentes, desses jovens aí. E no final a gente vê o que é que dá. Deus não levanta ninguém para ver no final o que é que vai dar não, gente. Se Deus está separando você, saiba que cada passo da sua vocação será confirmado pelas brasas acesas do céu. Agora existe uma coisa: Deus já tinha Gideão no seu radar, o filho de Joás, que morava na pequena cidade de Ofra. Aí o texto diz que Deus desceu ali e está vendo um rapaz trabalhar. Um rapaz que foi obrigado a sair da eira para malhar trigo no lagar. O que é isso? No início da agricultura, era muito comum malhar o trigo. Era feito através de um grande garfo, de uma grande peneira. Eles pegavam um grande garfo, a grande peneira, colocavam no meio da junta de trigo, levantavam para cima, o vento levava a palha e o grão caía. Com o avanço da agricultura, esse trabalho passou a ser feito pelos animais. Só que Israel está em uma fase tão caótica que nem animal tem para trabalhar. Então eles tiveram que voltar para a forma manual de se malhar o trigo. Só que esse trabalho de malhar o trigo era para ser feito na eira. Eu disse aonde? Diga, na eira. Pregador, o que era a eira? A eira era um grande campo aberto, onde se fazia o ato de joeirar o trigo, de malhar o trigo. O vento ajudava no trabalho. O trabalho era mais fácil. O trabalho era menos exaustivo, malhar o trigo na eira. Mas Gideão não pode trabalhar na eira, porque a eira, os seus inimigos o identificariam e tomariam a sua colheita. Aí ele vai para o lagar. O que é o lagar? O lagar era o lugar onde eles prensavam as uvas. Só que em tempos de prosperidade, o lagar, este grande buraco cavado na rocha, com espaço para escorrer o sumo da videira, era um lugar feliz. Quem trabalhava no lagar, trabalhava feliz da vida pisando as uvas em tempos de prosperidade. Mas o tempo está tão calamitoso e tão caótico, que o lagar se tornou um lugar escondido, sem vida, desprezado e solitário. E não é que o tal do Gideão inventou trabalhar lá no lagar? Ele pega o trigo, vai para o lagar, aonde o trabalho era mais exaustivo, porque o vento não ajudava. Era um lugar cavado na rocha, mas neste lugar, sem visibilidade, sem facilidade, Gideão está trabalhando para sustentar a sua família. Pregador, o que é isso? Gideão saiu da eira exposta para o lagar escondido, mas continuou trabalhando com a mesma efetividade.
Vocês acharam que eu ia aliviar nessa manhã, né? O problema da nossa geração é que para trabalhar na eira, tá assim. Para trabalhar na eira, todo mundo quer. Trabalhar na caravana do Sebijoque, todo mundo quer. Trabalhar no Sebijoque, todo mundo quer. Voltar para a congregação no meio da linha para cuidar de 2, 3, ninguém quer. Porque o lagar é escondido e não dá visibilidade. Não tem aplausos, não tem ovações, não tem carisma. Não tem ninguém para dar 2 tapinhas nas costas e dizer, mas que trabalho bom. Mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nesta manhã: se os homens não estão te vendo lá no lagar, tem um Deus nos céus que contempla o teu trabalho. Por isso trabalhe contente no lagar. Volta para aquela linha, volta para aquela fazenda, volta para a humilde congregação, volta para os 3 jovens, volta para a escola dominical vazia, volta para o culto de ensino na terça e diga, pode ser um lagar escondido, mas ele está vendo o que eu estou fazendo. A obra é para ele, é para a glória dele, é para o nome dele, é para a honra dele. Eu vou trabalhar. Pregador, o senhor está dizendo isso porque o senhor está falando para 5.000 pessoas aqui no Sebijoque. E você sabe do lagar aonde eu já passei? Eu cresci em uma igreja chamada Igreja Pentecostal Caminho de Ouro. Com 50 pessoas, estava superlotado e não entrava mais ninguém. Eu passei 3 anos pregando em uma congregação da Assembleia de Deus de Betim, em Santa Cruz, no ciclo de oração à tarde. Toda vez que eu chegava lá, as irmãs diziam, prega para nós. E sabe quantas tinha lá? 5. E você acha que eu negava o sermão? É lá que o negócio ficava gostoso mesmo. Porque lá eu pregando bem ou não, elas davam glória a Deus, a gente entrava no mistério e papai via o serviço no lagar. Vai trabalhando no lagar escondido, porque tem um Deus que contempla as obras ocultas. O problema da nossa geração é que a nossa geração gosta de seguidores, a nossa geração gosta de visualizações, a nossa geração ama a bajulação, a nossa geração ama os aplausos, a nossa geração ama as ovações. Mas eu vim lhe dizer que o homem e a mulher que Deus irá levantar é aquele que é despretensioso com a honra dos homens, é aquele que trabalha no lagar com efetividade. Ó Gideão, lá no lagar, um dia inteiro para malhar um cadinho de trigo. Vai parar não, Gideão? Vou não, minha casa depende de mim. Vai largar esse conjunto de jovem com 3 aí? Não, vou não, é 3, mas depende de mim. Vai preparar a aula de novo para aparecer Pedro, Tiago e João? Vou, eles dependem de mim. Vai voltar para essa congregação vazia? Vou. O lagar é o lugar que Deus me deu para trabalhar. Segure a mão de um jovem que está ao seu lado antes que ele pereça de fome ou corra o risco de dormir. Dê uma chacoalhada nela para ela poder acordar. E diga para ele, diga para ela, Deus conhece o endereço do teu lagar secreto. Deus conhece o endereço do teu lagar escondido. Deus conhece o endereço do teu lagar que ninguém vê. Deus conhece a motivação do teu coração. É por isso que Deus vai abater aquele que pensa que é, para entregar nas mãos daqueles que trabalham com a motivação certa em um lugar ruim, e dar a ele a oportunidade de fazer o que outros negligenciam. Deus vai te levantar, Gideão. Vai trabalhando. Vai trabalhando. O anjo do Senhor se assentou no grande carvalho que tinha Ofra. Está vendo Gideão trabalhar? Olhou para ele e disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso, varão corajoso. Ô gente, vocês me desculpem, mas tem uma coisa que eu não vejo no Gideão, é coragem. Se tem uma coisa que eu não vejo no Gideão, é alguém corajoso. Ele faz diversas provas com Deus para ver que era Deus que estava chamando ele mesmo.
Senhor, agora é a lã, tem que chover no molhado, depois desse negócio aqui, faz dessa maneira para mim saber que é o Senhor mesmo. Será que o Senhor vai comigo mesmo? Esse negócio todo, o Gideão, que ele não tinha coragem. Mas o que eu acho interessante é que Deus é especialista em te chamar por aquilo que Ele vai fazer na tua vida e não por quem você é agora. Deus sabe que agora você é despretensiosa. Deus sabe que agora você só dá trabalho na igreja. Deus sabe que agora você não tem feito muita coisa. Deus sabe que você é covarde mesmo. Deus sabe que você é tímido mesmo. Deus sabe que você foge mesmo. Mas Ele está olhando para você nessa manhã e está dizendo: vem cá, corajoso. Você tem noção que Deus está te chamando pelo teu futuro? Vem cá, corajosa. Deixa eu pregar para o lado de cá. Vem cá, minha missionária. Vem. Ó, presbítero, vem cá, pastor de igreja, vem. Venha cá, missionário, venha, pregador. Deus está lhe chamando pelo teu futuro nessa manhã. Varão valoroso, guerreiro, corajoso. Só que o Gideão, ele estava em crise. E a saudação do anjo do Senhor que só fez a crise aflorar no seu coração. Quando ele escuta aquilo ali, ele olha e diz assim: como assim Deus é comigo? Será que o Senhor não está percebendo algumas coisas? Primeiro, Deus nos abandonou na mão de Midian. Segundo, onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Por isso eu digo que essa geração é diferente da do capítulo número 1. Essa daqui tem gente que sabe quem é Deus e conhece os feitos de Deus. Aí o Gideão está dizendo: primeiro, aonde que está Deus? Segundo, aonde é que estão as maravilhas desse Deus? Como que você pode dizer que Deus é comigo? Como você pode me chamar de varão valoroso, dizendo Deus é comigo, se você não está vendo a crise que a gente está nela? Se você não está enxergando que as maravilhas de Deus sumiram? Se parece que Deus nos entregou na mão de Midian e sumiu. Será que essa não parece uma pergunta da nossa geração? Ontem eu falei um pouquinho sobre a guerra geracional e eu quero pegar um ponto no que eu disse lá atrás. Todos nós admiramos o passado dos nossos pais. E nós fazemos a pergunta nos nossos dias: cadê as maravilhas? Cadê o Deus que fazia essas maravilhas? Por que parece que tudo simplesmente desapareceu? É que está faltando compromisso na gente como eles tiveram. Está faltando na gente o mesmo interesse e a mesma dependência que eles tiveram. Porque admirar o passado dos nossos pais não vale absolutamente nada se nós não honrarmos a Deus como eles honraram, se nós não buscarmos a Deus como eles buscaram, se nós não nos consagrarmos como eles se consagraram. Você está achando mesmo que nós vamos viver um grande avivamento com essa meia hora de jejum que você faz por semana? Frequentando irregularmente os cultos de oração quando dá, porque a faculdade e os estudos lhe roubam o seu tempo. Nós precisamos ter a mesma motivação em buscar e encontrar a Deus. Ah, pregador, mas não tem comparação. Você quer dizer para mim que os nossos pais na fé, que eram boias frias, batia cutelo nas costas, carregava coisas nas costas o dia inteiro, chegava na igreja 1 hora antes, dobrava os joelhos durante 1 hora, depois participava do culto e ia embora para casa? Você quer dizer para mim que eles fizeram isso e a gente não pode? A gente não consegue. O que o Gideão não levou em consideração é que aquela geração não tinha a mesma disponibilidade. Só que eu acho interessante é que Deus não estava ali para discutir com Gideão. E é por isso que ele não responde aos questionamentos de Gideão. Deus estava ali para levantar um homem. E era isso que Deus iria fazer. Sabe o que o céu está conversando com a gente nessa manhã, Sebijoque? Da crise da igreja neste tempo, Deus está cansado de saber. Ele não está aqui para ouvir da nossa boca quais são os pontos por pontos da crise que se instalou. Ele sabe.
Deus não está aqui para discutir com você as melhorias. Ele está aqui para fazer da gente a solução. Eu acho que vocês estão querendo que eu pare de pregar por aqui. Deus está aqui para fazer da gente a solução. Meu caro amigo Rafael Oliveira, ou vocês acham mesmo que ficar na rede social compartilhando queda de pastor e comentando em site de fofoca gospel vai resolver o problema da igreja brasileira? Comentar por trás de uma rede social te faz tão complacente com o erro de quem como está o executando. Porque o que vai fazer a diferença mesmo não é a gente sentar e discutir sobre os erros, é nós nos tornarmos a solução para este problema. Se a gente gosta de bater dizendo que tem pregador que cobra 20, 10 e 5, está na hora de você se levantar e só tornar aquele que vai por menos. Se a gente gosta de dizer que não tem pastor no campo e que o outro pastor é fraco demais, está na hora de você se levantar e se tornar um pastor melhor. Se você diz que aquela irmã não tem capacidade para tocar o ciclo de oração, teu professor não tem capacidade de dar aula de escola dominical, torne-se você a solução para esse problema. Deus está aqui para fazer de nós a solução. Ele mandou me acender uma canda machoma na cama na mãe. Aí o texto diz para nós que apesar das suas objeções, o Senhor olhou para Gideão, e eu caminho para finalizar. Quando o Senhor olhou para Gideão, e Gideão expôs as suas crises e objeções, o Senhor fitou o seu olhar em Gideão, um olhar capacitador, um olhar encorajador. E a palavra de Deus para ele foi: vai, Gideão, e com a força que tu tens, liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando você. E gente, essa expressão, não sou eu que te envia, isso daqui deixa a gente tão corajoso. Vocês acham que eu, com essa aparência de menino, 24 anos com carinha de 12, eu sei, tinha gente pensando que era um adolescente que ia pregar aqui. Quase não acredito que eu sou casado. Me comparam com o irmão da minha esposa, e eu não sou irmão dela. Quem gostava de falar que era irmão de Sara é Abraão. Eu não sou não, é minha esposa. Você acha que eu com 49 quilos, que na maioria das vezes sou desprezado, e eu não digo isso como uma indireta, digo isso como uma verdade, que na maioria das vezes sou desprezado pela minha aparência quando subo nos púlpitos? Você acha que eu chego aqui e faço isso porque eu mesmo sou alguém bom? Não. Eu passo por ali ouvindo ele dizendo: eu te envio. Eu sento aqui ouvindo ele dizendo: eu sou contigo. Porque o nosso segredo, pastor Anderson, está naquele que nos envia. O sucesso da tua vocação está naquele que te chamou, te capacitou e te enviou. Por isso eu lhe digo aqui nessa manhã: não tenha medo. Você não vai fracassar na tua vocação. Deus te empurra, Deus te envia, 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 Deus te envia. Quando Gideão ouviu isso, ele disse assim: peraí, o Senhor está me enviando? Sim. Já que o Senhor está me enviando, não custa nada eu te lembrar o meu perfil. A geração mais nova não vai conhecer essa expressão não, mas deixa eu puxar minha capivara para o Senhor aqui. Deixa eu contar para o Senhor quem que sou eu. Eu não sei se o Senhor sabe, mas tem gente melhor por aí. Porque o meu clã é o mais pobre. O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. Se o Senhor vasculhar a tribo de Manassés lá, tem gente com mais recursos. Vai lá. Se o Senhor visitar a tribo de Manassés, tem clã lá mais nobre. Eu sou a ralé da ralé da ralé da ralé.
E como se não bastasse o meu clã ser o mais pobre, ele mandou-me a soma na canda, mãe. Eu sou a pessoa com menos condição da minha família. Minha família não tem muita influência lá. E se o meu clã é o mais pobre e a minha família é a menos influente, eu sou menos importante. Tem gente melhor na fila, Senhor. E Deus está dizendo, eu sei. Mas é que eu fui com a tua cara. Era mandou uma choma na canderreme, ocendo uma calamai. Dentro de 5 minutos eu vou encerrar. E quando eu escuto Gideão dizer isso, e eu quero aproveitar a extensão desse púlpito e aproveitar que nós estamos aqui em quase 5.000 jovens, para poder usar daquilo que eu carrego comigo como fruto de experiência para você. Quando eu vejo Gideão olhando e dizendo assim, o meu clã é o mais pobre, minha família é sem influência e eu sou o menos importante da minha família, eu me enxergo Gideão dizendo isso. Eu não sou filho de obreiro. Meu pai não é pastor presidente, quem dirá crente? Minha mãe não é crente, quem dirá missionária? Quando eu cheguei na igreja, Jesus me salvou com 11 anos de idade e eu fui para a igreja sozinho. Sem pai e sem mãe crente para pegar na minha mão e me levar para a igreja. Eu cheguei na igreja com uma calça jeans, uma camisa social manga curta que vovó me deu e um sapato colorido no pé. E na minha adolescência eu sempre odiei camisa manga curta porque meu braço é fino. Mas eu atendi as minhas primeiras agendas com aquela camisa manga curta, um sapato colorido no pé e uma calça que cabia 2 pernas dentro dela. Quando pensa que não, eu comecei a ouvir algumas vezes Deus olhando e dizendo assim, eu vou te usar. Eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Aí eu dizia como Gideão, será que o senhor não está percebendo que meu pai não é crente? Será que o senhor percebe que da minha família não tem influência? Será que o senhor não percebe que só eu caminho na fé lá dentro da minha casa? Será que o senhor não percebe que a gente é pobre? Minha mãe não tem condições, minha família é humilde. Como que isso vai acontecer? Nem roupa eu tenho. Aí quando foi um culto lá na Caminho de Ouro, eu ganhei uma viciada em cocaína para Jesus. 2 cultos depois ela chegou com 2 sacolonas na mão. E dentro das 2 sacolonas tinha 2 ternos, 2 gravatas, 3 camisas e um sapato. Você está com a mesma alegria que eu tive quando eu ganhei aquilo, mas você quer saber da melhor? Não tinha dinheiro para mandar para alfaiate costureira não, do jeito que veio eu vestir. O terno cabia 2, a calça era larga, o sapato tinha que colocar 2 meias para poder não escapulir do pé, e a gravata pegava no joelho. Mas eu vi o cuidado de Deus na minha vida ali. Eu pegava meu terno grande, minha camisa grande, meu sapato grande, minha Bíblia grande, parava na porta da minha pequena igreja e ouvia Deus dizer, eu vou lhe usar. Ei, como te acendo, mana, chumana, maquenda, lamai. E eu olhava para o meu cenário familiar, eu olhava para a minha estrutura familiar, eu olhava para tudo que eu tinha, eu dizia, é impossível. Mas hoje eu posso lhe dizer que Deus não depende da tua estrutura familiar, Deus não depende da tua estrutura financeira, Deus não depende do que você tem para fazer na tua vida. O que Ele quer fazer, é Ele quem vai abrir os céus, é Ele quem vai projetar você, é Ele quem vai capacitar você. Ele será a tua veste, Ele será o teu curso, Ele será a tua finança, Ele será a tua agenda, Ele será as tuas portas, Ele será a tua entrada, Ele será a tua saída, Ele será a tua sombra, Ele será a tua direita, Ele será.
Quantas vezes, e eu vou encerrar aqui, quantas vezes na minha adolescência eu fui rejeitado, e hoje eu percebo que era um zelo das pessoas e não querer entregar um púlpito para uma criança. Mas quantas vezes não me deixaram pregar? Quantas vezes eu olhava para aqueles meninos na igreja com pai e mãe crente, eu sentia uma falta. Hoje eu olho para meus ternos grandes, para tudo que eu tinha, porque eu ainda guardo um deles com muito carinho. Hoje em dia estão pequenininhos. Mas eu penso, Deus, o que é que o Senhor faz na vida da gente? E sabe o que eu quero te dizer nessa manhã, jovem? Se Deus fez alguma coisa na vida de Gideão, e se Deus fez alguma coisa na minha vida, não existe nada impossível na tua vida que Deus não possa fazer para lhe usar nessa noite. Você consegue levantar as duas mãos para cima? Deus está dizendo para você, sem filiação, sem recurso, sem estrutura familiar, sem apadrinhamento, sem nada disso, eu vou usar você. Com as mãos estendidas do jeito que você está agora, eu quero aproveitar este meu último momento para ministrar mesmo. E aqui é um seminário assembleiano, então deixa eu ser pentecostal aqui. Deus está colocando brasas acesas de fogo na palma das tuas mãos aqui nesta manhã, às 12:26 horário local. Deus está colocando brasas acesas na tua mão. Deus está colocando uma unção na tua cabeça. Deus está colocando palavras na tua boca. E Deus está te vestindo com uma chamada nova. E Deus está me autorizando a lhe dizer, quando você chegar domingo na tua congregação, depois deste seminário, quando você chegar na tua casa, entra lá sabendo, na minha mão tem brasa, na minha boca tem palavra, na minha cabeça tem unção, e eu estou vestido da minha chamada. Sai da frente, Satanás! Agora agarre a mão do Sebe Joquiano que está do teu lado e diga para ele: nós vamos sacudir Rondônia juntos. Nós vamos sacudir o norte juntos. Diga para ele: Deus está acreditando na gente, e nós não vamos desperdiçar a unção divina. Nós vamos chacoalhar esse estado. Nós vamos virar esta cara. Nós vamos virar. Deus vai te usar. E disse o Senhor a Gideão: eu serei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fosse um homem só. Eu finalizo com estas palavras. O segredo do sucesso da tua vocação não está no teu carisma, não está nos teus talentos pessoais, não está na tua voz, não
não está na sua simpatia, não está na tua oratória, não está na tua eloquência. O segredo da tua vocação está naquele que Ele diz: eu serei contigo. Que Deus abençoe.